Olá, seja bem-vindo à nossa aula do Hot and Roll, o queridinho da culinária japonesa. Vou começar essa aula mostrando para vocês quais ingredientes que nós vamos utilizar. Aqui tenho a alga, o nori, a alga marinha desidratada. Eu vou utilizar aqui nós temos dois cortes, né? O corte menor que é para o uramaki e nós temos aqui a alga inteira, que é essa alga que nós vamos utilizar. Vou deixar ela aqui. Vamos precisar de um pouquinho de arroz e vamos rechear com creme cheese, salmão e cani. Esses vai ser o nosso recheio. Vamos precisar depois de um pouquinho de ergelim para finalizar, molho tarê, que vocês já aprenderam a fazer. Vamos precisar também de alguns utensílios, que é o nosso sudarê, já com um plástico filme, uma faca, um pouquinho de água, uma tábua bem firminha. E vamos precisar, para fritar, de uma frigideira, um pouquinho de óleo, um papel toalha para secar a gordura. Isso aí eu vou mostrar no passo a passo para vocês durante a aula. Então vamos à nossa técnica de como então enrolar um hot and roll. Vamos lá. Vou colocar aqui o sudarê na tábua com a parte mais lisa virada aqui para cima. Vou pegar a folha inteira do nori e colocar a parte áspera virada para cima, onde vai receber o arroz. Aqui, essas linhas, que eu quero mostrar para vocês, que essas linhas aqui, se nós deixarmos ela assim, na horizontal, nós vamos ter um hot roll que vai fazer aproximadamente 10 cortes, 10 rolinhos. Se nós deixarmos esta alga, este nori, com as linhas na vertical, nós vamos conseguir fazer 12 cortes. Então, uma dica muito importante aí para você fazer um aproveitamento melhor aí do seu sushi. Então, alga com a parte mais áspera para cima, para receber o arroz, com as linhas na vertical. Vou molhar aqui a ponta dos dedos, um pouquinho aqui a palma da mão, e vou pegar um pouquinho de arroz. Aqui eu considero que nós vamos pegar aqui aproximadamente 130 gramas de arroz. E agora eu vou então espalhar aqui até a metade, um pouco mais. Ainda um pouquinho mais que a metade aqui da alga, onde eu vou espalhar o arroz. Vou deixar aqui do ladinho. Olha só, abro. E aí então eu vou rolando aqui o arroz um pouquinho para cima aqui da metade da nossa alga. E eu vou rechear com umas 30, 35 gramas de creme cheese. Então, pego uma quantidade. Uma dica que eu dou sempre, nesta parte aqui, passa um pouquinho do queijo aqui, olha só um pouquinho para ajudar a colar. E começa aqui da esquerda para a direita, vai soltando. Faltou um pouquinho mais, pega aqui e termina aqui de colocar. Pronto, já está colocado. Vamos agora colocar o nosso cani. O cani, a gente pode fazer assim um corte de lado em 3, não vamos só partir ao meio, vamos cortar em 3 partes, assim na diagonal, olha só, para que a gente consiga rechear todo aqui o nosso sushi. Aqui, aqui, e coloca aqui essa emenda no meio. Lembrando, sempre que vocês tiverem uma emenda, coloca ela no meio, para que não espalhe, né, o ingrediente na hora que você enrolar. E vamos colocar um pouquinho também de salmão, aproximadamente aí umas 40 gramas de salmão é suficiente. Para o hot roll dá para a gente utilizar as sobrinhas dos cortes, dá para você reaproveitar muito bem aqui, vai fazendo os encaixes, vai montando, e aí então nós vamos fechar o nosso sushi. Vou mostrar aqui para vocês a técnica. Para o hot roll, nós vamos deixar apenas 2 bambuzinhos aqui entre, olha só esse detalhe, entre a alga, o final da alga e a esteira. Vamos deixar só 2 bambuzinhos assim, diferente do uramaki, que a gente deixa 4 bambus, esse aqui apenas 2. Então, vou colocar aqui, sim. E vou segurar, então, com as pontas dos dedos, igual o uramaki também, olha só, segura aqui, vai enrolando e vai fechando, olha só. Devagarinho para vocês acompanharem. Pronto. Aqui eu molho aqui, olha só, a parte de trás dos dedos aqui da minha mão e passo um pouquinho de água
para que a alga comece a hidratar, né? Então a alga vai começar a hidratar e aí então ela vai fazer a colinha para grudar alga com alga. Olha só, levanto, dou um outro tombinho aqui e eu já posso sair puxando assim devagarinho. Olha só, ele já deu o formato, é bem simples. Pego aqui, ajusto aqui as laterais e aqui ficou a emenda. Uma dica que eu dou para vocês é deixar aqui na parte de baixo. O nosso rolo do hot roll já está pronto. Uma outra dica que eu dou para vocês é que vocês fritem ele cortado ao meio, porque assim você não precisa de uma frigideira tão grande. Vamos agora aprender a como empanar o nosso hot roll. Nós temos aqui a farinha panko, é uma farinha japonesa, né? Muito bom, bastante crocante. Você pode também utilizar a farinha de rosca, pode utilizar o fubá, como for da sua preferência. A gente indica ela porque ela tem uma maior qualidade, né? Realmente deixa muito mais crocante. Os restaurantes japoneses utilizam bastante. Farinha de trigo, para a gente untar ele um pouquinho, e um trigo com um pouquinho de água. A gente vai fazer apenas dessa maneira, só trigo com água é suficiente. Tem pessoas que utilizam ovos, a gente prefere fazer desta maneira. Vou mostrar para vocês aqui. Então só basta colocar um pouco de água, vou mexendo, vou mostrar para vocês o ponto desta misturinha. Se essa mistura ela ficar muito densa, muito grossa, o seu hot vai ficar com uma casca, né, muito dura, muito grossa, e isso pode interferir um pouquinho no sabor. Porém, se ficar ralo demais essa misturinha, pode atrapalhar aí para que pegue bastante a farinha de rosca, e aí pode também deixar o seu hot então com um pouquinho de farinha a menos e pode atrapalhar o efeito dele, né? O aspecto dele vai atrapalhar um pouquinho o aspecto, mas também pode interferir no sabor. Então, eu vou colocar aqui. E se você reparar que se está denso demais, coloca um pouquinho mais de água. E se ele passou um pouquinho, colocou água a mais, está um pouquinho ralo, não usa ele assim não. Pega aqui, olha só, do lado você já tem um outro trigo sozinho, outra farinha de trigo. Tira um pouquinho de lá, aí sim vai tirando aos poucos, porque às vezes um toquezinho já é o suficiente. Olha só, coloquei aqui um pouquinho a mais e aí legal, já conseguimos fazer essa mistura. Você pode utilizar um garfinho assim que você tem na sua casa, você pode utilizar também um fouet, né, que mistura bem, fica à vontade. Pode também utilizar uma colher, vai conseguir misturar. A ideia, o objetivo é que você faça essa misturinha. Eu vou passar então primeiro o hot aqui na farinha de trigo. Vou untar bem, vou colocar aqui nas pontas também. Ele vai ajudar a gente a aderir bem aqui ao nosso creminho. E aí passo aqui um pouquinho, olha só, faço esse mergulho, vou rodando assim. Essa mão está seca, é importante para que a gente coloque aqui assim na farinha panko ou de rosca e vai deixando ele assim todo empanado nas laterais, nas pontas. Nossos rolinhos aqui já estão empanados. Agora então eu vou colocar o meu óleo na frigideira. Vamos colocar então aqui o óleo. Vamos colocar o óleo em fogo alto para que ele esquente bem. É importante que a gente trabalhe com uma imersão, né, do nosso hot. Então que a gente coloque uma quantidade considerável de óleo. E esse óleo você pode reaproveitar, né? Pelo menos umas 2 vezes, né? Então você, desde que no final do expediente, no final da tua noite, do teu dia, que você penere ele, limpe esse óleo para conservar a saúde dele. Agora nosso óleo já está quentinho, vamos colocar o nosso hot roll, já está empanado. É muito importante que a gente coloque assim, ó, devagar, né? Para que não espirre, nunca faça um movimento de jogar ele, porque aí sim é perigoso. Então coloca aqui assim, olha só. Agora deixa ele um instantinho. Essa é a importância para que a gente deixe o nosso hot roll imergido, né? Uma quantidade boa de óleo, por isso que é importante a gente fazer aquele corte ao meio e também uma frigideira funda, né? Para que a gente possa deixar ele todo imerso na gordura. E também fazer essas voltas, né? Então deixa dourar por um lado, depois para o outro. Sempre cuidando para que ele não queime de um lado mais que o outro. E assim a gente garante uma qualidade ainda maior para o nosso produto. Olha só, vejam como que o nosso hot está douradinho.
bem empanado, né? Bem crocante. Então agora vamos fazer o corte dele. O corte do uramaki, ele é ao meio, do hot roll são em fatias. Vou mostrar isso para vocês. O corte do hot roll é um pouco diferente do uramaki, que é um corte ao meio. O hot roll ele é um corte em fatias. A gente utiliza uma faca de serra, pode ser aquelas faquinhas de casa, pode ser uma faca de pão. E nós vamos então fazer assim. As pessoas com a prática, elas vão cortando em dois em dois. Eu recomendo que vocês comecem desta maneira, olha só. Uma fatia, olha só. A crocância. 3, 4 e o quinto corte vai dividir em 2, que vai ficar 6. Isso é a importância da gente utilizar a alga com aquelas linhas na verticais. Se elas estivessem na horizontais, nós faríamos apenas 5 cortes e daria então apenas 10 unidades. Eu gosto bastante de trabalhar centralizado. Coloco aqui essa primeira parte e vou deixando ele assim escalado, dando esse detalhe. E esse no final, que tem essa outra parte aqui, a gente vira ela assim, que vai deixar com um aspecto melhor. Aqui do ladinho também, lembrando que eu gosto de trabalhar com sushis sempre próximos. Eu não trabalho com distância, eu gosto de centralizar sempre o empratamento, então de dentro para fora. Agora um toquezinho de tarê. Olha que delícia. Para finalizar, para dar um charme também, um pouco mais de sabor, o gergelim moído. Então tá aqui nosso Hot Philadelphia, crocante, saboroso. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para você. Compartilha e me siga para mais conteúdos do seu próprio delivery de sushi. Obrigado, até a próxima.